Ótimo, estamos indo para o nosso terceiro vídeo no dia. Estamos aí num ritmo alucinante. Viemos de análise de Vivara, viemos de análise de Fleury e agora estamos indo para Engie. Bom, Engie, eu vou falar para vocês, tá? É um pouco mais difícil de avaliar, porque geralmente as apresentações deles são muito densas, são muito autoexplicativas, mas nós temos aqui algo para visualizar do resultado, tá? Então, a Engie é a próxima empresa a ser avaliada. Eu acho que eu não baixei os resultados aqui, tá? É, então a gente precisa baixar e a gente vai para o nosso PDF lá, tá? Então, vamos entrar aqui no site de RI. Vocês sabem como é que funciona tudo isso, né? Então, vamos aqui para os investidores, release e apresentações. E aí nós vamos abrir aqui, ponto positivo para a Engie também, tá? Acho que são poucas empresas que eu vi aqui que não disponibilizavam a apresentação de resultados do segundo trimestre, mesmo que vai apresentar no dia de amanhã, tá? Então, ótimo. Vamos fazer o download do arquivo e vamos para o nosso PDF. Então, aqui eu posso fechar, não tem problema. E vamos carregar aqui para a gente fazer nossos rabiscos. Ótimo. Então, tá aí Engie, rapidinho para vocês, tá? Apresentação de resultados. Então, tem 41 páginas. Então, só a apresentação de resultados. Talvez eu passe bem rápido no release, porque eu já estou até cansado. Mas precisamos visualizar esses resultados e ser pioneiros, tá? Bom, então aqui tem um pouco do que eles vão passar no resultado, né? Nada demais. Aqui os indicadores e destaques, né? Então, eles estão fazendo lá um investimento no conjunto eólico Serra do Assuará, tem um conjunto fotovoltaico que está rolando, tem uma debenture que foi emitida, tem uma reestruturação de diretoria executiva, tem um dividendo aí rolando, né? Acho que eles vão pagar aí esses dividendos a partir do dia 22, né? Depois eles vão definir a data de pagamento. Então, esses são os destaques. Aqui eles estão construindo uma nova diretoria. Então, essas são as pessoas que fazem parte da diretoria executiva. Tem um nome aqui que vai ser levantado para sustentabilidade. Aqui, eles já mostram um pouquinho dos destaques em relação ao EBITDA. O EBITDA, ele decresce 4%, no trimestre ele aumenta, no semestre ele aumenta 3%. Nós já vamos ver as causas do EBITDA aqui ter caído, e o EBITDA veio bem machucado, 34% a menos do que o trimestre anterior. E aqui eles até demonstram um pouquinho, comparado com o trimestre, né, quais são os principais destaques, né? Bom, a TAG teve um crescimento positivo na geração de resultado para Engie, via equivalência patrimonial. O segmento de transmissão também veio muito positivo, mas o resultado financeiro machucou muito a empresa. Deixa eu mudar aqui minha cor, porque como a Engie é azul, né? Aí, ó. O resultado financeiro veio machucando muito a empresa, depreciação também machuca muito, e o IR também aumentou nesse período. Então, essa é uma das causas que explica que essa queda aí amarelo não dá com branco, né? Explica que a causa do lucro líquido ter caído, mas nós vamos ver isso de forma detalhada, tá? Bom, aqui os indicadores ESG. Bom, eu acredito que nós não precisamos nos aprofundar tanto assim. Pô, mulheres no mercado tá aí um bom patamar, que continue aumentando, né? Sempre. Investimento em inovação, investimento em responsabilidade social. Beleza, vamos passar seco nisso daqui, tá? Aí vamos para os destaques operacionais. Eles falam um pouquinho da geração de energia. Bom, eles geraram bem menos energia nesse trimestre, no semestre também, né? Então, assim, apesar que a geração aqui por fonte complementar aumentou bastante, e principalmente aqui nas fontes solar até que caiu. Mas o que fez aumentar aqui? Biomassa, não, biomassa também não aumentou. O que teve aqui foi novas eólicas, né? Então, a
eólica com muita representatividade na geração de resultado, né? No semestre cresceu bastante também. Ok? Então, tem aqui um pouco do curtailment, acho que não precisa muito a gente passar é, por essa questão, mas olha só, a representatividade de eólica mais solar já frente à geração total, né? Então, tá ótimo. Vamos aqui para comercialização de energia. Então, eles mostram um pouquinho, a Engie comercializa energia, né? É uma das fontes de resultado da Engie, além da geração. E aqui eles até falam que estão tentando preservar aí a reserva da proteção contra risco hidrológico, né? Então, acho que aqui tá bem em linha. Vamos passar para frente. E expansão. Bom, a Engie é uma empresa que está aprovisionando muito investimento para os próximos anos. E aqui está um pouco do investimento que ela está fazendo. Tem uma unidade hidrelétrica lá em Santo Antônio do Jari, tem uma unidade hidrelétrica lá em Cachoeira Caldeirão. Então, essas duas hidrelétricas estão, se não me engano, aqui é Rondônia, né? No Amapá, Pará, né? Então lá é Amapá. Então, olha só o valor da aquisição. São valores de aquisição muito altos, né? Então, a Engie está num processo de muito investimento, está tá adicionando capacidade de geração de energia. Então, assim, é, é muito investimento acontecendo, tá? E não só nisso. E aí nós vamos pro eólico. Tá rolando um conjunto eólico lá em Serra do Açuará. Olha a foto que linda, né? Então, assim, avanço físico global tá em 100% já, então tá faltando lá concluir a montagem de comissionamento. Isso vai entrar aí para gerar resultado para Engie. Temos aqui também um projeto fotovoltaico, olha que legal. Como que funciona, né? Que é no chão, né? Esses projetos, então, já está aqui em fase final de implantação. Então, esse é outro investimento lá no Rio Grande do Norte, né? Então, adiciona capacidade instalada, tem um investimento estimado em milhões, né? Então, assim, muitos investimentos sendo feitos, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo passo que a transmissão tem ganhado muita relevância dentro da empresa. Essa asa branca transmissora de energia está com construção lá, 33% de receita anual permitida, e ela vai abranger os estados de Bahia, MG e Espírito Santo, né? Então, a empresa está fazendo um trabalho de expansão no que tange a projetos de transmissão. Ela acredita muito nessa geração, nessa linha de resultados para transmissoras, né? Não só geradora, mas ela quer ser transmissora também de energia, né? E aí tem outro projeto de transmissora que é o Graúna, né? Esse Graúna liga aqui do Espírito Santo ao Minas Gerais, se não me engano. Tem aqui alguns trabalhos de Santa Catarina para Paraná, com muito RAP contratado também, prazo de concessão muito alto, CAPEX aqui de quase 3 bilhões. Então, assim, muitos investimentos, e certamente que ainda não acabou. Tem aqui a unidade de elétrica geral, atualização, estão expandindo a unidade. Tem outros projetos, aqui ele lista todos os projetos, né? Tem projetos de geração, tem de geração e tem alguns projetos ainda em desenvolvimento. Tem alguns eólicos, fotovoltaicos, né? Então, assim, muitos investimentos, muita expansão desenhada. E aí vem um pouco do desempenho financeiro, né? O ROI, ele certamente abaixou um pouquinho no trimestre, porque o lucro caiu, né? E a empresa teve até um leve aumento de patrimônio, né? Então aqui o ROIC também ajustado, né? Também caiu. Então, assim, a empresa que está com muita alavancagem, 78%, 38 bilhões de investimento, né? Então, isso já estava previsto, nós vimos isso lá nos resultados do primeiro trimestre, então não é nada de novo aqui sobre o sol. Então, isso aqui é importante para explicar um pouco do porquê que a Engie está sofrendo um pouco para gerar lucro agora. E a evolução da receita operacional líquida, né? Então,
positivo é que avançou 10% na geração de receita, né? Teve aqui uma indenização negativa, mas a transmissão adicionou muita receita no final das contas, né? Então, é, é, isso fez com que houvesse um aumento aqui na receita operacional líquida, né? E aí o resultado das operações das participações societárias, né? Ela tem uma participação lá na TEG, uma empresa de gás, e teve aqui uma contribuição para o EBITDA de 199 milhões, e esse foi um crescimento, tá? Teve um crescimento na geração de resultado aqui da TEG, isso foi positivo para a VEG. Para a VEG não, para a Engie. Aqui a evolução do EBITDA, né? Então, o EBITDA ele cai 4,6%. Temos aqui, por exemplo, tem o não recorrente acontecendo aqui, tem a contribuição da TEG, né? Mas, em suma, o que pesou foi a indenização aqui um pouco. Não teve muitos negativos não, mas em suma é isso, tá? O lucro líquido ficou aqui 34% a menos, tá? Certamente o que pesa muito no resultado é o resultado financeiro líquido, mas a depreciação também tem papel nisso. Então, aqui, olhando para o número ajustado, né, ficou 34%, era 855 bilhões no ano passado e foi 564 milhões agora. Mas eu volto a repetir, eu acredito que a Engie está fazendo um trabalho parecido com, se não me engano, Multiplan. Está fazendo um investimento para o futuro. Então, acaba caindo um pouco no lucro líquido, mas tem muito projeto acontecendo para esse lucro alavancar e muito daqui a alguns anos. E o resultado financeiro não tem jeito, né? Juros muito altos no período. Então, a Engie está fazendo esse investimento justamente no período que tem muito juro envolvido, mas mesmo assim ela não arredou o pé. E ela acredita muito nesses negócios no futuro. Inclusive, tá? Esses investimentos de transmissão são muito importantes, né? Olha aqui no resultado anterior: 444 milhões num trimestre, sendo que antes ela gerava 296 milhões. Então, receita de transmissão está ganhando relevância dentro da empresa. Certamente, quanto aqueles outros investimentos terminarem, aqueles projetos de expansão, nós teremos mais receita adicionada aqui, e aí uma possível amortização dessa dívida, né? Que certamente deve ter um plano, a gente tem para isso. E o endividamento, apesar de estar alto, tá? Ele aumentou muito nos últimos anos, né? Era 2,6 em 2022 e passou a ser 3,7, mas 3,7 ainda são patamares muito aceitáveis, dado que é uma empresa que gera muito EBITDA, tem 27 bilhões de dívida aqui, né? Então, tem aqui 5 bilhões de caixa, então o dívida fica em 21 bilhões, a dívida líquida, né? Então, ainda assim, em relação aqui ao EBITDA, tá em níveis que não são de se espantar. É realmente o que a gente está fazendo. Ela está abrindo um pouco de mão do resultado de agora para ter um resultado muito maior lá no futuro. Ótimo. Aqui o perfil, né, da composição da dívida, bem tranquilo, não precisamos de passar muito por isso. Aqui o plano de investimentos, né? Então, certamente 2024 foi o ano de maior investimento. 2025 também está sendo, mas aí em 2026 já vai tirar um pouco o pé e vai, com certeza, realizar um plano de antecipação dessas parcelas, de amortização, né? Aqui a política de dividendos, né? Então, dividend yield já baixou, porque, o preço da ação é bem alto, né? Mas o dividendo também foi bem menor, né? Então, costuma pagar aqui seus R$2, mas ainda falta o outro trimestre, né? Então, empresa que paga bastante dividendo, é bem bacana. E o material de apoio, não, ela mostra um pouco desse número aqui, ó. E aí, como vocês podem ver, o EBITDA aqui decrescendo, o lucro líquido decrescendo, né? Mas aqui não dá muito para ver tanto detalhe assim. Vamos partir para o próximo.
Aqui o portfólio, né, dos ativos da ENGIE, beleza. E o balanço de energia elétrica. Aqui fala um pouco da TAG, né? Continua falando da TAG. Aí fala um pouco da força de trabalho, né? Indicadores de sustentabilidade. E aí termina a apresentação. Ok? Então, vamos lá para o press release. Bom, a gente está com um ritmo muito bom aqui, porque a apresentação é enorme, né? Então, aqui tem 44 páginas, mas enfim, né? Vamos deixar aqui nosso rosto bem. Tá. Acho que melhorou depois que eu mudei para esse PDF aqui, porque dá para ver melhor aqui o documento inteiro, praticamente. Né? Bom, beleza. Então, como eu falei, tá? É um arquivo muito denso, tá? Eu vi alguns. A maioria do que tá aqui tá escrito lá, porque o de lá já é muito completo, tá? Eu acho que eu vou passar apenas pelo que eu considero interessante, assim. Mas fala da tag, fala do geral. É muita coisa. Se você quiser vir aqui no site de IR da Engie e dar uma lida com mais atenção, vale super a pena, com toda certeza. Mas nós estamos querendo fazer aqui um trabalho de reporte de resultados de forma rápida, de forma aceitável, e sem enganar as pessoas, né, com toda certeza. Aí os projetos de desenvolvimento, né? Aqui, ó. Temos aqui alguns de energia solar, tem outros de eólica, né? Então, tá acontecendo alguns projetos, né? De expansão. Aqui as linhas de transmissão, né? Beleza. Aí tem a geração de energia, que inclusive caiu muito nesse trimestre, né? Geração de megawatts médios, né? Então, não sei se é demanda também, né? Fala um pouquinho do curtailment. Não, eu tô com sono, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Mas vamos lá, vamos terminar. E aí, uma coisa que nós tem que reclamar com os caras, tá? Ou eles conseguem fazer o mais complicado possível pra você avaliar, tá? Aqui tá o resultado de 25, aqui tá o de 24 e aqui tá a variação. É sem nexo, né? Eu não vou nem fazer essa avaliação, eu vou lá pra DRE direto. Vou ficar fazendo isso aqui com vocês, não. Acho que é covardia demais. Aqui esse gráfico muito bom, né? Quanto que a transmissão adiciona, né, a receita total da empresa. Ó, é muito bom. Né? É que o volume de vendas foi maior, né? Isso é positivo demais. Vou colocar aqui o laranja também, né? É que o preço médio líquido de vendas diminuiu um pouquinho, mas teve mais vendas, né? Beleza. Deixa eu ver aqui o que eles falam das indenizações. Tá. Teve uma indenização aí relacionada ao conjunto teórico Santo Agostinho. Beleza. Aqui de novo, né? Ele mostra um pouco dos custos de construção, os custos operacionais. Então, o custo subiu muito, né? Principalmente por causa de custos de construção. Então, tem jeito, né? Depreciação também tem um leve destaque aqui, mas eu não tenho o que fazer, né? Tem que construir para crescer, então estão construindo agora. Ok. Ok. Beleza, não vou passar muito por isso. Aqui eles fazem aquilo lá. E já estamos no balanço patrimonial. Estamos no EBIT. Aí aquela mesma parada, né? Eles botam num ano aí embaixo do outro, não dá, cara. É difícil, tão simples fazer, né? Aqui o lucro, né? Caiu 34%. Mas olhando pro. Ao olhar pro. Aqui o resultado financeiro, né? Resultado financeiro é absurdo, né? Total de despesas financeiras 1,5 milhão quase. Quando. No ano passado, né? Não, nesse ano. Enquanto no ano passado era 1 bilhão. Então, esse aumento acaba comendo um pouquinho do lucro líquido lá, né? Imposto de renda, aí o lucro líquido ajustado, né? Como eu mostrei para vocês, resultado financeiro pesando, depreciação pesando. O IR vai acontecer de qualquer jeito, né? Mas esse EBITDA, EBITDA ajustado, o lucro líquido caiu no 34%, é muito. Não fala preocupante, não, mas eu acho que é isso que está acontecendo.
E a Engie está abrindo mão de um resultado agora para gerar resultado lá no futuro. Aqui um pouco do perfil da dívida, já vimos sobre isso, né? Aqui os investimentos, né? Eles vão continuar fazendo investimentos, beleza. E aí, acredito que é só a gente partir lá para cima da DRE, né? Desempenho das ações me interessa muito, aqui é o BP. Aqui é o consolidado e aqui é a DRE, né? Então aqui sim, aqui veio a DRE com variação do lado, bacana. Então a receita operacional veio boa, só que o custo operacional, olha só, ele veio muito forte para cima, né? Então, essa transação no mercado de curto prazo aumentou bastante. Mas outro fator aqui que nós podemos colocar foi essa variação para cima no custo de implementação da infraestrutura de transmissão, né? Então, quando acabar a transmissão, quando eles acabarem o projeto, se não colocarem mais projetos, a gente vai ter uma diminuição e tipo um acréscimo sei lá, de 400 milhões no lucro, né? Que já faria diferença demais aqui para esse ano. Então, resultado negativo de 15,6% no lucro bruto. Tá? Então, aqui o custo operacional veio com um crescimento muito alto, muito por causa do custo de implementação da transmissão. Então, lembra que eu estou te falando. É ruim, é ruim. Mas aqui não é igual lá a Fleury, né? Aqui é diferente. Porque tem esse custo de implementação da infraestrutura de transmissão já entrando aqui no custo bruto, né? E aí, as despesas com vendas gerais crescendo, tá em linha, beleza, não tem muito problema. Aqui os resultados de participação societárias, né? Lembra que eu falei que vocês aumentaram? 852 milhões para 199, 30% no número, né? Número muito bom. E aí vem o resultado financeiro que pesa muito, né? 85% variando para cima. Era 485 milhões e quase que, mais que dobrou. Não, quase dobrou o número de dívida, né? Então, isso pesa no lucro líquido do exercício, com toda certeza. E aí, a Engie perde 34%, mas aí, volto a falar, a gente está abrindo o resultado de agora para ter resultado lá no futuro. Então, eu acho que que eu fiz aqui com vocês foi só só olhar para essa DRE, né? Porque fica mais fácil de ver, né? E é isso aí, né? Não, acho que já chegamos ao fim, tá? Muito obrigado, Engie, por disponibilizar o resultado. Bom, então, vamos olhar aqui. Eu também não dei nota para Engie, né? Mas, nota 5, nota 5 sim. Olhando aqui para o trimestre dentro do Fundamentei, né? A receita é muito parecida. Vamos olhar aqui, trimestral. Receita superior, mas o lucro bruto sofrendo, né? O EBITDA sofrendo, o lucro sofrendo um pouquinho, né? Muito caixa gerado, né? Nesse meio tempo. A dívida tá aumentando, tá vendo? Então, os caixa livre, dividendo ser anunciado em breve, né? Então, acho que é isso, tá? Esses são os resultados de Engie. Então, vamos para o nosso clássico comentário. O último comentário é o meu. E nós podemos encerrar esse vídeo logo em breve. Até daqui a pouco. Ok, então vamos para o nosso comentário. A receita avançou 10%, sinal que os investimentos lá em transmissão estão surtindo um certo efeito, já que teve quase 500 milhões de adição nessa avenida de ganhar dinheiro da Engie. Bom, o custo operacional ele aumentou muito, sendo que o que mais chamou a minha atenção foi o investimento no setor de transmissão, dando a entender que a Engie está abrindo um pouco dos resultados de agora, mão, e quer dar um pouco mais de resultados no futuro. Os resultados da TEG cresceram, foi um item positivo, né? Então cresceu 30%, se não me engano, no consolidado, foi um número muito interessante. A despesa financeira quase que dobrou aqui no período, mas não tem muito o que fazer, né? É o cenário que nós estamos vivendo. Reestruturações estão sendo feitas na diretoria e muitos investimentos relevantes para a companhia. Então, eu acredito que esses são os destaques mais importantes. Geralmente eu escrevo mais coisa aqui, mas eu acredito muito que a Engie está abrindo mão de um resultado ok por agora para ter um resultado monstruoso lá no futuro. Então, é uma troca equivalente, digamos assim,
como diria os manos lá do Fullmetal Alchemist, né? Mas eu diria que o resultado ele veio da forma como eu esperava. Esse resultado, porque a Engie está fazendo muitos investimentos e está fazendo isso desde o quarto tri, pelo menos, do ano passado. Então, a dívida ela iria crescer e ter esse valor simbólico e certamente esse número iria atrapalhar mesmo o lucro. Então, esse resultado veio muito em linha e é isso, tá? É isso. E eu quero te agradecer por essa bateria de resultados que nós colhemos até aqui e gostaria de que você deixasse o seu like e se inscrevesse nesse canal e me conta aí o que você achou da análise de Engie, tá ok? Então, muito obrigado até aqui e valeu demais!